A alegria reluz nos teus olhos, todo amor que sonhamos um dia, dissipando as trevas do medo que havia em nós. O teu sopro invadindo o peito, recriando em nós toda a vida. De tuas mãos e de teu lado aberto a paz vem, enfim. Viva estás hoje aqui, reunindo os corações em ti. Imensa alegria e felicidade, tua glória entre nós. Viva estás hoje aqui, reunindo os corações em ti. Imensa alegria e felicidade, tua glória entre nós. Boa noite, sejam todos bem-vindos a esta celebração do terceiro domingo da Páscoa. Rezemos por toda a Igreja Católica, pelo Santo Padre, o Papa Francisco e todo o clero, pelo nosso pároco, Padre Fernando Reis, e por todas as intenções da paróquia de Santa Teresinha e da confraria Nossa Senhora do Carmo. O ressuscitado caminha conosco e manifesta-se como presença viva e real a cada um de seus seguidores, fazendo brilhar sobre nossa vida o esplendor de sua face. Abramos a inteligência para entender tudo o que ele nos diz e deixemos que o amor de Deus se realize plenamente em nós pela celebração desta Eucaristia. Irmão, irmã, nossa Eucaristia de hoje, terceiro domingo da Páscoa. Nós rezamos por Aglaís Alves Torres, sétimo dia, mãe do nosso amigo Torres, colégio militar, toda a família. Nós nos unimos a vocês. Francisca Cândida de Araújo, também sétimo dia, que é a tia do Advan, lá da nossa Capela São José, toda a família do Advan, da Leila. Nós nos unimos a vocês. Pedro Ricardo, nosso amigo, Pedro, arquiteto, família dele também, em comunhão de oração. Estelita, falecida ontem, e o aniversário da Naira, da nossa confraria Nossa Senhora do Carmo. Então, família de Aglaís Alves Torres, Francisca Cândida de Araújo, Pedro Ricardo, Estelita, a nossa oração. E a gente se une a Naira pela celebração do seu aniversário. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, amor do Pai, comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Também por todas as intenções da confraria Nossa Senhora do Carmo, pela paróquia Santa Teresinha do Menino Jesus e pelos nossos grupos de oração. Muitos grupos aqui do WhatsApp, todas essas intenções a gente apresenta ao Senhor. Alguns instantes de silêncio no nosso coração, pensando em nossas quedas, pecados, fraquezas, culpas, tudo que existe na nossa vida que é contra o Senhor, a graça do Senhor. Cantemos o nosso ato penitencial. Senhor, bondade infinita, liberta-nos do mal, piedade de nós. Cristo, que por misericórdia nos dá seu coração, piedade de nós. Senhor, que nossa alegria esteja em seu amor, piedade de nós.
Senhor Deus Todo-Poderoso, tem compaixão de nós, perdoai nossos pecados. Senhor Deus Todo-Poderoso, tem compaixão de nós, nos conduz à vida eterna. Deus Todo-Poderoso, tenha, Senhor, piedade de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Glória a Deus nas alturas, o canto do glória. Sua paz, glória, glória a Deus nas alturas, oh glória, e a nós a sua paz, Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai onipotente, os louvamos, bendizemos, adoramos, nós vos glorificamos e em nós vos damos graças por vossa glória. Glória a Deus nas alturas, oh glória, e a nós a sua paz. Glória, glória a Deus nas alturas, oh glória, e a nós a sua paz. Jesus Cristo, Senhor Deus, Filho único do Pai, Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade, vós que estáis à direita do Pai, tende piedade, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade, acolhei a nossa súplica. Glória, glória a Deus nas alturas, oh glória, e a nós a sua paz. Glória, glória a Deus nas alturas, oh glória, e a nós a sua paz. Só vós sois o Santo, Senhor, o Altíssimo, só vós, Jesus Cristo, com o Espírito e o Pai, em sua glória. Glória a Deus nas alturas, oh glória, e a nós a sua paz. Glória, glória a Deus nas alturas, oh glória, e a nós a sua paz. Oremos. Coloca aí a sua intenção. Ó Deus, que o vosso povo sempre exulte pela sua renovação espiritual, para que, tendo recuperado agora com alegria a condição de filho de Deus, espere com plena confiança o dia da ressurreição. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Agora, a primeira leitura. Liturgia da Palavra. Cristo ressuscitado, o Santo, o Justo, Autor da vida e nosso eterno defensor junto ao Pai, convida-nos a ouvir e guardar sua palavra, fonte de paz e de perdão. Escutemos.
Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Pedro se dirigiu ao povo dizendo: O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos antepassados, glorificou o seu servo Jesus. Vós o entregastes e o rejeitastes diante de Pilatos, que estava decidido a soltá-lo. Vós rejeitastes o santo e o justo, e pedistes a libertação para um assassino. Vós matastes o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos. E disso nós somos testemunhas. E agora, meus irmãos, eu sei que vós agistes por ignorância, assim como vossos chefes. Deus, porém, cumpriu desse modo o que havia anunciado pela boca de todos os profetas, que o seu Cristo haveria de sofrer. Arrependei-vos, portanto, e convertei-vos, para que vossos pecados sejam perdoados. Palavra do Senhor. Sobre nós fazer brilhar o esplendor de vossa face. Sobre nós fazer brilhar o esplendor de vossa face. Quando eu chamo, respondei-me, ó meu Deus, minha justiça. Vós que soubestes aliviar-me nos momentos de aflição, atendei-me por piedade e escutai minha oração. Sobre nós fazer brilhar o esplendor de vossa face. Compreendei que nosso Deus faz maravilhas por seu servo e que o Senhor me ouvirá quando lhe faço a minha prece. Sobre nós fazer brilhar o esplendor de vossa face. Muitos há que se perguntam: quem nos dá felicidade? Sobre nós fazei brilhar o esplendor de vossa face. Sobre nós fazei brilhar o esplendor de vossa face. Eu tranquilo vou deitar-me e na paz logo adormeço, pois só vós, ó Senhor Deus, dais segurança à minha vida. Sobre nós fazei brilhar o esplendor de vossa face. Sobre nós fazei brilhar o esplendor de vossa face. Leitura da primeira carta de São João. Meus filhinhos, escrevo isto para que não pequeis. No entanto, se alguém pecar, temos junto do Pai um defensor, Jesus Cristo, o justo. Ele é a vítima de expiação pelos nossos pecados, e não só pelos nossos, mas pelo pecado do mundo inteiro. Para saber que o conhecemos, vejamos se guardamos os seus mandamentos. Quem diz, eu conheço a Deus, mas não guardo os seus mandamentos, é mentiroso. E a verdade não está nele.
Naquele, porém, que guarda sua palavra, o amor de Deus é plenamente realizado. Palavra do Senhor, graças a Deus. Maria, cheia de graça, Virgem Mãe do Salvador, ensina-nos a escutar a palavra do Senhor. Ensina-nos a escutar a palavra do Senhor. Maria, cheia de graça, Virgem Mãe do Salvador, ensina-nos a escutar a palavra do Senhor. Ensina-nos a escutar a palavra do Senhor. Ensina-nos a escutar a palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, os 2 discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: a paz esteja convosco. Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: por que estáis preocupados? E por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho. E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: tendes aqui alguma coisa para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: são estas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então, Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras e lhes disse: assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Bem, irmão, irmã, o evangelho de hoje é muito claro, explícito, é Lucas. Existem vários relatos da ressurreição do Senhor. Este relato está em Lucas 24, 35 a 48 e é logo depois
daquele encontro do Senhor com os discípulos de Emaús. Por 2 discípulos é uma continuação do que tinha acontecido no evangelho anterior. Que Jesus se encontra com 2, come com eles, né? E aí que eles reconhecem o Senhor. Por 2 discípulos de Emaús que retornaram daquele encontro, estavam indo a Emaús, retornam. O Senhor ordena que eles retornem e anunciem a ressurreição. O anúncio da ressurreição é o testemunho que o Cristo ressuscitou. Não é um tratado teológico, é um testemunho. A nossa fé, minha, sua, é baseada no testemunho dos apóstolos e dos discípulos. Claro? Por 2 discípulos de Emaús retornaram, contaram o que tinha acontecido no caminho. Nossa vocação é um caminho. Jesus, ele se manifesta enquanto a gente caminha. O importante é não estar parado. O importante é caminhar. E como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Eles reconhecem, só reconhecem o Senhor quando ele parte o pão com eles. Partir o pão é Eucaristia, é o sinal da Eucaristia, ainda hoje. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles. O Senhor sempre aparece no nosso meio. Toda Eucaristia, o Senhor aparece no nosso meio. E lhe disse: a paz esteja convosco. Recorde o Evangelho de João, quando o Senhor entra naquela sala em que eles estavam reunidos com medo dos judeus, e Tomé não estava com eles, que o Senhor, quando ele entra, o que é que ele diz? A paz esteja convosco. Então, esse relato de Lucas é muito parecido com aquele de João e Tomé. Eles ficaram assustados e cheios de medo. De novo, lá eles estavam com medo do judeu, aqui eles têm medo. A mesma atmosfera de medo. Por quê? Porque não tem fé ainda. Eles não tinham fé ainda. Não tinham acreditado que o Senhor tinha ressuscitado, pensando que estavam vendo um fantasma. Eles acreditavam em alma e em fantasma, como hoje, muita gente, né? Acredita que uma alma aparece. Não aparece nenhuma alma. Quando a gente ressuscita, não é só a alma que ressuscita. Ressuscita corpo, alma e espírito. É esse o nosso credo. Creio na ressurreição da carne. A carne vai ressuscitar, não é só a alma. Então, quem disse que viu alma, não viu nada. Porque quando ressuscita é corpo, alma e espírito. Essa é a nossa fé. Mas não tinham fé ainda. Recorde quando Nosso Senhor, naquele dia daquela tempestade, no mar da Galileia, e que Nosso Senhor vem andando sobre as águas, as ondas, eles pensam que é um fantasma também. Porque não tinham fé. Pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: por que estáis preocupados? Eles estavam preocupados, com medo. Aqueles 2 de Emaús estavam preocupados, reclamando, murmurando. Muita gente preocupada com essa doença. Irmão, se entregue a Deus. Não se preocupe. Esteja na graça de Deus. Hoje, nossa paróquia, todo dia de adoração e comunhão. Por que estáis preocupados? Eu estou perguntando a vocês, por que vocês estão preocupados? E por que tem de dúvidas no coração? Por que a dúvida hoje? Ah, porque a causa da doença, muita gente morreu, ressuscitou. É alegria. A oração inicial, alegria na e da ressurreição, e por causa da ressurreição de Cristo. Cristo ressuscitou. Os irmãos que faleceram estão ressuscitados. Todos eles que nós rezamos hoje, nós nos unimos a Glaís Alves Torres, 7º dia, que é a mãe do nosso irmão Torres,
Francisca Cândida de Araújo, 7º dia, que é tia do Edvan, a Estelita, falecida ontem, o Pedro Ricardo, nosso grande amigo arquiteto, todos ressuscitaram já. Não estão em comunhão, estão em comunhão conosco na comunhão dos santos, não estão aqui presentes, mas nós iremos nos encontrar com eles. É essa a nossa fé, né? Na ressurreição. Também hoje a alegria pelo aniversário da Nária. Na verdade, alegria por tudo. Tudo que acontece na nossa vida, eu tenho que dizer glória a Deus, né? Agora, eu tenho que estar preparado na graça de Deus, para quando Ele chamar a gente ir. Tá? Porque estáis preocupados e porque tendes dúvida no coração. Não tem que ter dúvida de nada, né? Vede minhas mãos e meus pés, manda de novo ver, né? O Tomé não queria ver, tocar, né? Então, vejam, porque é o sinal lá dos cravos, né? Para que eles pudessem acreditar. Eles não tinham fé. A fé entra pelo ouvido. Eles não tinham fé, então tem que ver para acreditar. Sou eu mesmo. Aí ele fala uma frase muito importante, que eu não sei se você entende. Sou eu mesmo, sou eu. Esse sou eu, ou eu sou, é aquilo que Deus disse a Moisés lá no Êxodo 3,14. Sou eu sou. Então, toda vez nos evangelhos, quando nosso Senhor diz sou eu, ou eu sou, ele está dizendo, eu sou aquele Deus que tirou vocês do Egito, aquele Deus que se manifestou a Moisés. Eu sou Deus. Eles estavam pensando que nosso Senhor era um fantasma, e ele diz, eu sou Deus. Eu ressuscitei, creiam. O Senhor está dizendo isso hoje, no meio dessa pandemia aí. Creiam, eu ressuscitei. Sou eu mesmo. Tocar em mim. Quero tocar? Toquem. Tomé não queria? Aqui todos toquem. Né? E vede, tocar e ver. Porque não tinha fé, então tem que tocar. Tem gente assim, tem uma fé pequena, tem que tocar, tem que ver. Porque a fé não precisa nem tocar nem ver. A fé a gente acredita. Eu creio na ressurreição e pronto. Né? Um fantasma não tem carne nem osso. A ressurreição é da carne. Eu não vou ressuscitar só a alma. Ressuscito tudo. Como estáis vendo que eu tenho. Querem ver? Toquem. Então, se fosse um fantasma, se tocasse, não pegaria nada. Né? Então, a ressurreição é da carne, de tudo. Do corpo, da alma e do espírito. E dizendo isso, Jesus de novo mostrou-lhes as mãos e os pés, para que eles acreditassem. Então, creia, irmão, hoje é o evangelho da fé, que eu possa crer, que você possa crer. Está tudo errado? Está não. Nosso Senhor está conduzindo tudo. E por que essa doença? Por causa do pecado do homem. A humanidade se distanciou de Deus. Então, isso não é Deus que está dando para nós. Está permitindo por causa do pecado do homem. O homem quis se afastar de Deus. Então, a consequência é o pecado. A consequência do pecado é a doença. A doença, a morte, toda desordem é a consequência do pecado. A humanidade hoje quer pecar. Então, a consequência é essa. Consequência para todos. Mas aqueles que estão com Deus, ressuscitam com Deus, em Deus, por Deus. Mas eles ainda não podiam acreditar. Na segunda vez, nós diz, toquem, vejam, eles não acreditam porque ficaram muito alegres. Então, hoje, o evangelho é alegria. A alegria da ressurreição, alegria porque na paróquia hoje, todo dia de adoração, todo dia de comunhão. E todo domingo a gente vai abrir para comunhão, para oração. Não vai deixar a paróquia abandonada. Né? E com a cesta básica aí, que nós estamos entregando todo dia com a ajuda dos irmãos. Porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse de novo, fala outra coisa agora. Tendes alguma coisa aqui para comer? Por quê? Eles pensavam que era um fantasma. O fantasma não come nada. Uma alma não come. O pessoal que vê a alma, se convidou para um cafezinho, a alma, não come. Então, ele pede para comer, para dizer que é ele, corpo, alma e espírito, carne. Carne dele, sangue dele, oferta dele. Ele, Deus. Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Né? Tem que comer o peixe, porque peixe não eram pescadores. Entendeu? Então, é isso, queria provar que era ele. Que tivesse fé nele. Né? Ele o tomou e comeu diante dele. Tomou. O sinal da Eucaristia.
e comeu, para que eles pudessem ver que era ele, Cristo, ressuscitado, com corpo, alma e espírito. Não é só alma. Depois disse-lhes: são estas as coisas que vos falei. Jesus já tinha dito a eles que iria ressuscitar, mas não tinham acreditado. Agora estão vendo. E eu vou ver um dia, e você, né? Porque a gente irá se encontrar com o nosso Senhor na glória eterna. A nossa vida é uma glória eterna. São estas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo que está escrito sobre mim. Tudo o que aconteceu com o nosso Senhor está escrito no Antigo Testamento, na Escritura de Moisés. Ele fala aqui, Moisés, profeta, e nos Salmos. Quem é Moisés? Pentateuco, profeta, do Josué até Reis, Salmos, sapienciais. Então toda a Sagrada Escritura fala de Cristo, da ressurreição de Cristo, do amor de Cristo, da entrega de Cristo, que Cristo está vivo, mas que ressuscitou na carne e não só na alma. Então Jesus abriu a inteligência deles, né? Porque o coração, muita gente se deixa levar só pela emoção. Aí tem essa confusão toda hoje aí, né? A pessoa sente isso e aquilo e quer agir só pela emoção. Não é, tem que pensar. Agir com inteligência, não só com emoção. Inteligência dos discípulos para entender as Escrituras, para que pudesse entender as Escrituras. Eu tenho que entender a Escritura, para poder acreditar na Escritura. Ele disse, assim está escrito, o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia. A Escritura, toda a Escritura do Antigo Testamento fala de Cristo, da ressurreição. Não é muito claro para os judeus, para a gente é. A alusão que tem lá em Isaías, a Virgem conceberá, está aqui, a Virgem conceberá, concebeu, já é Cristo. No terceiro dia ressuscitará, está nas Escrituras. Jonas, que ficou 3 dias, 3 noites, Cristo, 3 dias, 3 noites, no ventre da terra, ressuscitou no terceiro dia. Então, toda a Sagrada Escritura do Antigo Testamento fala de Cristo, da ressurreição de Cristo, do sofrimento de Cristo. Onde é que está o sofrimento? Isaías 52, 13 a 53, 12, não tinha beleza para atrair o nosso olhar, não tinha nada de beleza nele, mas ele levava a nossa culpa, o nosso pecado, o nosso erro, expiou o nosso pecado, a nossa culpa e o nosso erro. Quem? Cristo. Toda a Sagrada Escritura fala de Cristo. Ele que é o novo Adão, o antigo Adão, que era só criatura, Cristo não é só criatura, é homem-deus, e ressuscitou. O antigo Adão que pecou, Cristo que não pecou nunca. Então toda a antiga aliança é uma figura de Cristo, aponta para Cristo, fala de Cristo, mas tem que ter inteligência para entender. E os judeus não tinham. Os discípulos não tinham, não queriam entender. O Cristo sofrerá, sofreu e ressuscitará, ressuscitou dos mortos ao terceiro dia. Não está morto não, não tem mais morte não, irmão. Esse é o grande anúncio, a grande fé, a grande diferença entre o Antigo e o Novo Testamento. Não tem mais morte. Eu não vou morrer, eu vou ressuscitar, você e todos nós. E no seu nome, o nome representa a pessoa, o nome de Cristo é uma pessoa concreta. O nome na cultura judaica é uma pessoa concreta. No seu nome, no nome de Cristo, serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações. O que é que Cristo veio fazer? Perdoar o pecado. Aquele que João Batista não fez, porque o batismo de João não tira pecado. O de Cristo sim. Por quê? Porque é batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e somente o Pai, o Filho e o Espírito Santo perdoam o pecado, porque são Deus. Então aqui qual é a missão de Cristo? Anuncia aqui, claramente aqui está já claro a missão de Cristo, perdoar o pecado. No seu nome, no nome de Cristo, serão anunciados. Eu tenho que anunciar, você tem que anunciar. O que é que eu tenho que anunciar? A conversão. Se converter, irmão, eu tenho que me converter. O que é se converter? Colocar Cristo no centro. Deuteronômio 6:4. Shema Israel. Escuta Israel. Adonai Elohenu. Adonai Errada. O Senhor, nosso Deus, o Senhor é um. Adonai Elohenu, Senhor, nosso Deus, Deus de nós. Adonai Errado, o Senhor é um.
Não são 3 deuses, é um só. Então, se converter é colocar Deus no centro. E colocando Deus no centro, eu tenho que viver de acordo com a fé católica. Nós somos católicos. E a única igreja que tem a plenitude da revelação é a igreja católica. Nenhuma outra igreja tem a plenitude da revelação. Só a igreja católica. A única que vem do início é a igreja católica. A conversão e o perdão dos pecados. Para quem? A todas as nações. Eu tenho que anunciar a todas as nações, porque se convertam para ter o pecado perdoado. Não é só chegar e pedir perdão, não. Tem que se converter, lutar. Estar arrependido, receber o sacramento, ter a penitência. Então, o que é que a humanidade hoje precisa? Conversão. Se converta, irmãos. Né? Nós e todos nós, para todo mundo, o anúncio da conversão. Esse vírus aí é consequência do pecado. Então, que a humanidade se converta. Tudo será melhor. O mundo será melhor quando a humanidade se converter. Começando por Jerusalém. E Lucas é o evangelista que insiste que tudo depois da ressurreição começa por Jerusalém. Depois se espalha no mundo todo. Jerusalém, depois tem João lá quando fala da nova Jerusalém. Que desceu do céu. Aí quem é essa nova Jerusalém? A igreja católica. Essa Jerusalém física aqui, hoje, é a igreja católica. É figura da igreja católica, que é a nova Jerusalém. Que são todos os ressuscitados. Hoje, igreja militante aqui, padecente, purgatório e triunfante no céu. Quem está no purgatório vai para o céu. Padecente porque está espiando o pecado que não foi espiado aqui. Já expliquei outra oportunidade, vou dizer de novo. Quando a gente peca, o pecado traz uma culpa e uma pena. Quando eu confesso, não tem mais culpa pelo pecado, mas tem a pena. Por isso que tem a penitência. Mas se a penitência não for proporcional ao pecado, ou à culpa do pecado, aí tem que pagar a penitência do purgatório. É a doutrina do purgatório. Por exemplo, alguém que rouba, né? Que não tem como devolver. A penitência vai ter que pagar, de algum jeito. Porque a penitência de quem rouba é devolver o que roubou. Se alguém mata, como é que vai devolver? Aí tem que viver uma vida de penitência. Para pagar a penitência aqui na terra. Para que não pague a penitência lá no céu do purgatório. No céu não entra com nenhuma pena para ser paga. Tem que pagar a pena no purgatório. É a doutrina do purgatório. A confissão tira a culpa, mas não tira a pena. Daí a penitência. Vós sereis testemunhas de tudo isso. Né? No final ele diz, vós sereis testemunhas de tudo isso. Eu tenho que ser testemunha de Cristo. O que é testemunha? Dar o meu sangue por Cristo. Testemunhar. Testemunho em grego, martiria. Martiria, dar o sangue por Cristo. Dar a nossa vida por Cristo. Isso é o testemunho. Então, uma palavra muito bonita nesse evangelho de hoje, que enche o nosso coração, a nossa vida de tanta verdade e tanta alegria. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde advia julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. A gente reza pelo Santo Padre, o Papa, pelos bispos cardeais, os sacerdotes, diáconos, todos nós, toda a Igreja Católica, todos os leigos consagrados, religiosos ou leigos que ainda não se consagraram, todo mundo, os que têm fé, que não têm fé nesse período que está passando da humanidade. Reza por Aglaís Alves Torres, a família, por Francisca Cândida de Araújo, a família, Pedro Ricardo, meu amigo Pedro Ricardo, grande amigo, Estelita. Tá? Então, reza por todos nós, por toda a igreja, os que têm fé, os que não têm fé, e a Naira aí, que é o aniversário dela. O Senhor, nesse período, nos conceda a graça do Espírito Santo,
a alegria da ressurreição. Acolhe, Senhor, todas essas orações por Jesus Cristo na unidade do Espírito Santo. A mesa santa que preparamos, mãos que se elevam a Ti, ó Senhor. O pão e o vinho, frutos da terra, duro trabalho, carinho e amor. Oh, recebe, Senhor. Oh, recebe, Senhor. Oh, recebe, Senhor. Oh, recebe, Senhor. Flores e espinhos, dor e alegria, pais, mães e filhos diante do altar. A nossa oferta em nova festa, a nossa dor vem, Senhor, transformar. Oh, recebe, Senhor. Oh, recebe, Senhor. Oh, recebe, Senhor. Oh, recebe, Senhor. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Acolhei, ó Deus, as oferendas da vossa igreja em festa, vós que sois a causa de tão grande júbilo. Concedei-lhe também a eterna alegria por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre e em todo lugar, mas sobretudo neste tempo solene em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Ele continua a oferecer-se pela humanidade e junto de vós é nosso eterno intercessor. Cristo é nosso eterno intercessor. Imolado, já não morre, e morto, vive eternamente. Unidos à multidão dos anjos e dos santos, transbordando de alegria pascal, nós vos aclamamos, cantando a uma só voz. Santo, Santo é o Senhor. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Céus e terras proclamam vossa glória. Hosana nas alturas. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Bendito que vem
em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, ó Senhor, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós corpo e sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seu discípulo, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente, deu a seu discípulo, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da nossa fé. Celebrando, pois, aquela que é a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. E nós os suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o nosso Papa Francisco, nosso arcebispo José Antônio, Valdemir, Júlio César, todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição: Aglaís Alves Torres, Francisca Cândida de Araújo, Pedro Ricardo Estelita, todos esses nossos irmãos que colocamos aqui hoje diante do altar do Senhor, que morreram na esperança da ressurreição de todos aqueles que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Enfim, nós vos pedimos, Senhor, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com os santos apóstolos, Teresinha, São José, Miguel Arcanjo, Padre Pio, Teresa de Calcutá, todos aqueles que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra, Senhor, toda a glória, Senhor, agora e para sempre. Agora a gente reza aquela oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino.
Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, Senhor, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudai-nos pela vossa misericórdia, que sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, Senhor, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai segundo o vosso desejo, paz e unidade, vós sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Pai do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus. Felizes os convidados para a ceia do Senhor, eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira todo o pecado do mundo. O corpo e o sangue de Cristo nos guardem para a vida eterna. Só o começo de uma história de amor. Comentavam com grande dor tudo que se passou e jamais esperavam reencontrar o Senhor. Aconteceu sem mesmo esperar, ele apareceu em meio a discípulos a caminhar. Falava de amor, e o som de sua voz abrasava-lhe seus corações. E diziam: Senhor, fica conosco. É tarde, o dia declina, quase sem esperança, partimos sem direção. Mas ao redor da mesa se abriram os nossos olhos, te reconhecemos ao partir do pão. Já não chore, Jerusalém, a alegria voltou. Teu Senhor está vivo, Ele ressuscitou. Aconteceu sem mesmo esperar, Ele apareceu em meio a discípulos a caminhar. Falava de amor, e o som de sua voz abrasava-lhe seus corações. Que diziam: Senhor, fica conosco. É tarde, o dia declina, quase sem esperança, partimos sem direção. Mas ao redor da mesa se abriram
os nossos olhos te reconhecemos ao partir o pão. Quem podia imaginar que aquela cruz era só o começo de uma história de amor? Oremos. Coloque aí, irmão, irmã, a sua intenção mais uma vez nessa Eucaristia. Ó Deus, olhai com bondade o vosso povo e concedei aos que renovardes pelos vossos sacramentos a graça de chegar um dia à glória da ressurreição da carne, por Cristo nosso Senhor. Agora eu irei encomendar os corpos de todos os mortos que não tiveram seus corpos encomendados durante essa pandemia. Nas vossas mãos, Pai de misericórdia, entregamos os nossos irmãos e irmãs falecidos, na firme esperança de que eles ressurgirão com Cristo no último dia. Nós vos damos graças por todos os dons que lhes concedeste na vida mortal, especialmente pelo dom da fé, para que fossem sinais da vossa bondade e da comunhão de todos em Cristo. Escutai na vossa misericórdia as nossas preces e abri para eles as portas do vosso reino. E a nós que ficamos, consolai-nos com sentimentos de fé, esperança, caridade, até o dia em que nos encontraremos todos no Cristo, e assim estaremos sempre convosco e com estes nossos irmãos e irmãs. Isto vos pedimos por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho e nosso irmão, na unidade do Espírito Santo. Eterno repouso, dá-lhe, Senhor, que a luz perpétua os ilumine. Eterno repouso, dá-lhe, Senhor, que a luz perpétua os ilumine. Eterno repouso, dá-lhe, Senhor, que a luz perpétua os ilumine. Agora, água benta sobre o corpo, os corpos desses nossos irmãos. Agora a gente irá fazer aquela oração a São José, porque esse ano é o ano dedicado a São José e o nosso Papa Francisco nos deu o ano todo de indulgência plenária. Basta fazer uma oração a São José, rezar pelo Santo Padre, pedir perdão, ter uma contrição perfeita de todo pecado, né? E na primeira oportunidade confessar e comungar. Prometer também nunca mais pecar. Ter uma condição perfeita e prometer nunca mais pecar. Então, iremos fazer a oração a São José, por aqueles que não têm um emprego digno, se pode fazer essa oração. Iremos rezar pelo Santo Padre e pedir perdão, prometendo não pecar nunca, mas assim teremos indulgência plenária, na primeira oportunidade, comungar e confessar. Ó glorioso São José, nós te pedimos por todas as pessoas que não têm um emprego digno, para que consigam e alcancem um emprego digno, por Cristo nosso Senhor. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém.
Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como é no princípio, agora e sempre. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, guarde, protege, ilumine. Amém. Agora, irmão, oferecemos ao Santo Padre, peça perdão de todos os seus pecados. Agora a gente irá fazer a nossa adoração, no final de cada missa, 5 minutos de adoração, entregando ao Senhor toda a nossa vida.
Irmãos, a nossa bênção final será dada agora, a nossa bênção final. Quero agradecer também todos os doadores da nossa comunidade. Muita gente nos ajuda, por isso que a gente tem tanta cesta básica aí. Essa semana do Carneiro, Beto Estuda, o seu Manuel, um senhor que não aparece nunca, é um grande benfeitor da nossa comunidade, o Dário. Então, todo esse pessoal, amigo da comunidade, que nos ajuda com doações para os pobres e para um santuário que nós iremos construir. Então, se você quiser nos ajudar a construção do nosso santuário, é um santuário dedicado a Nossa Senhora do Carmo e ao São Padre Pio. Será um santuário e uma casa para senhoras carentes no Morro Santa Terezinha. Tá? Então, entre em contato conosco, pessoal dos grupos de oração. Se você não participa de nenhum grupo de oração nosso, então coloque aí nos comentários da Santa Missa seu contato. Você quer ajudar na construção do santuário e da casa de repouso. Pode ajudar com o que quiser. É só com dinheiro, não. Quiser dar um tijolo, dê o tijolo, saca de cimento, o que quiser será bem-vindo. Irmãos, então hoje a gente se uniu a vocês, família de Aglaís, aos Torres, meu irmão, amigo Torres, em oração por toda a família. Família de Francisca Cândida de Araújo, do Edvan, da Leila, Leila, nossa ministra aí do Capela São José, meu amigo, irmão Pedro Ricardo. Quero dizer aqui que, quando eu celebrei aquela missa Pedro Ricardo, que eu, conversando com ele, né, na comunhão do santo, disse: agora, Pedro, tu te vira aí no céu e arranja um arquiteto para nós. Pois arranjou. O Paulo, amigo do Pedro Ricardo, vou me encontrar com ele. Ele tem um projeto para nos apresentar sobre o santuário. Quarta-feira iremos nos encontrar. Rezem, orem nessa intenção. Paulo, quarta-feira a gente se encontra. Estelita, família da Estelita, é muito dela. A gente conversava muito, era do acolhimento, né? Pessoa muito dedicada à paróquia Santa Terezinha, agora no céu, intercedendo por nós. E a Naira, o aniversário da Naira hoje, muita alegria. Ela que é uma jovem da nossa comunidade, da confraria, da paróquia e da Pascom. Ajuda muito aí na Pascom e na paróquia e na confraria. O Senhor esteja convosco. Bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Que a alegria do Senhor seja a nossa força. Fique em paz com o Senhor, na graça do Senhor. Não esqueça de assistir e participar do nosso curso sobre o Evangelho de São Marcos.